Hoje nós vamos mais uma vez receber o astrólogo aqui, mas para abrirmos os mapas do Bolsonaro e do Lula. Como sabemos, estamos numa polêmica aí da questão do indiciamento do Bolsonaro com relação ao dia 8 de janeiro e a questão também do governo Lula, como é que vai ser até as próximas eleições. E aí o astrólogo Renato nos promete hoje nos desvendar aí algumas coisas que podem acontecer nos mapas de ambas as autoridades. Obrigado, Hortência, por mais essa oportunidade de estar aqui para a gente mostrar um pouco, né, de um outro lado que as pessoas normalmente não conhecem. Eu trouxe os mapas, né, do Lula e do Bolsonaro para a gente entender melhor um pouco esses personagens, né, da política brasileira, entender um pouco o lado humano deles também, porque atrás do personagem com certeza existe um ser humano ali, com os seus desafios, com as suas qualidades, com as suas limitações, com as suas dúvidas. E aí a gente vai esclarecer um pouquinho aí desse cenário, dessa polarização política, mas que com certeza dentro de cada um também existe toda uma série de desafios e que é importante que a gente conheça. Me explica um pouco sobre a questão da dificuldade do horário de nascimento. Foi de ambos você teve dificuldade de encontrar? Só para poder a gente, antes de começar a leitura do mapa, sim, explicar que pode não ser totalmente fidedigno, porque teve uma questão da dificuldade do horário do nascimento. Exatamente. O Bolsonaro, na certidão dele, está com o horário de 14h45, lá na cidade de Glicério, né? Então... mas naquela época a gente não sabia exatamente se o horário da certidão era o horário correto, porque ele foi registrado algum tempo depois. Não, tinha pessoa que nascia só era registrado anos depois, meses, né? Foi o pai que registrou um tempo depois pela necessidade de ter uma certidão de nascimento, então tinha essa dúvida. Mas ele mesmo, em algumas entrevistas, falou que ele nasceu pela manhã cedo. Numa entrevista ele falou 5 horas da manhã, noutra entrevista ele falou 5 e pouco, 5h30. E aí, dentro já de uma série de estudos que alguns astrólogos já fizeram, a gente chegou no mapa que deveria ser, né, que deve ser o mapa correto dele, que na verdade não coloca ele como Sol em Áries, coloca com Sol em Peixes, Peixes com ascendente em Peixes, que também reflete de alguma forma a personalidade dele. Em alguns outros campos ali a gente vê aquela parte, né, da agressividade. Porque Peixes normalmente é uma personalidade mais branda, ou não? E ele tem uma personalidade mais beligérica, né? Sim, mas aí tem outras coisas nesse mapa, que tem o Sol em Peixe e o Ascendente em Peixe, que colocam aquele lado mais agressivo, aquele lado mais impulsivo dele, que a gente vai ver aqui no mapa assim que a gente abrir. Tá, então vamos abrir o mapa do Bolsonaro primeiro, o ex-presidente Bolsonaro. Vamos entender o que está acontecendo atualmente com o mapa astral dele e depois ver a perspectiva aí para o próximo ano. Isso. Como eu falei, a data, né, a mais indicada que a gente chegou foi 21 de março de 1955. Nossa, o Jorge nasceu dia 25 de 55. 55. O meu falecido marido era dia 25 de março de 1955. Nossa, coincidência, vai. Os grandes políticos, né? De repente são mais ou menos dessa faixa. Porque é uma idade de uma certa Lula, sabedoria. O Lula já de 45, já um pouquinho antes. 10 anos antes, Tá, vamos continuar. O Bolsonaro está agora com 69 anos, né? A cidade que eu coloquei aqui, embora seja Glicério, certo, eu coloquei Araçatuba, que é a cidade maior que a gente tem registro de latitude e longitude, mas é logo do lado. E, enfim, aqui o mapa. Nesse horário, o Sol, que é o mais importante, né, está no final do signo de Peixes e justamente nesse último grau, porque cada signo tem 30 graus. E no último grau é como se fosse um grau da maestria daquele signo, né? E no signo de Peixe, realmente, que é o último signo, é como se fosse assim, uma série de desafios, é como se fosse a prova final do último ano de uma graduação. Esse aí é o momento, esse aí você está lendo o mapa do momento que ele nasceu ou do atual? Não, isso é a foto do céu na hora que ele nasceu. Tá. Isso de alguma forma reflete a personalidade dele, para a gente entender assim, as ações, né, o comportamento dele através do Sol. Então ele
o Sol em Peixes, né, representa uma pessoa que se doa muito, uma pessoa que quer realmente ajudar as pessoas, mas pode ter uma falta de definição com relação a exatamente como agir, como ser, e dá aquele ar meio do tipo, exatamente, é difícil definir a pessoa. O modo pode parecer uma coisa... Realmente é difícil defini-lo, né? Mas... Exatamente. E isso aí é acrescido pelo ascendente também em Peixes. Que aí o ascendente é como se fosse a máscara social. Né? É como a gente se apresenta para o mundo, a energia que a gente tem para se manifestar no mundo. E como já tem uma energia muito grande de peixe, às vezes aparece que a pessoa está no signo oposto. Aparece a energia para os outros do signo de Virgem. Entende? Porque é muito peixe. É tanto peixe que naturalmente essa energia escapa para um outro lado. Então é como se as pessoas até achassem que ele é muito... Escorregadio, talvez? Não, o signo de Virgem é o oposto, né? Racional, né? É crítico, né? Detalhista, mas não, na verdade ele é esse peixe todo mesmo, tá? Então ele tenta realmente se doar, ele tenta realmente ajudar as pessoas, ele tem essa intenção. Se da forma correta ou não são outros 500. Mas, assim, a intenção é realmente... A intenção é essa, né? Mas o que a gente pode falar assim, mas cadê aquele lado, né, mais agressivo, né, que a gente vê em determinados momentos? Isso aí pode ser, em parte, atribuído pela Lua, que a Lua é o lado emocional nosso, a nossa reação emocional diária, de uma forma quase que automática. Ele tem a Lua em Aquário, então o Aquário já é um signo diferente de Peixe, é um signo de ar, e fala de uma necessidade de liberdade, fala de uma certa dramatização, tá? Então, assim, aqueles momentos de quebra de protocolo também, que ele tem, com certeza é desse lado dessa Lua em Aquário, de uma forma meio inesperada, né? Ele está dentro de uma situação oficial, dentro de um certo protocolo, e quando você vai ver, ele quebrava o protocolo, pulou da lancha, né? Vai falar com o povo, né? De uma coisa inesperada. Então, essa Lua, que é a resposta emocional dele em Aquário, coloca essa característica. E Marte, que é um planeta que fala da masculinidade, da forma como você coloca a sua verdade, está no signo de Touro, justamente na casa 3, que é a casa da comunicação. Então a comunicação dele é marcada por esse perfil um pouco mais agressivo, né? E uma energia taurina, do tipo, olha só, isso é do meu jeito, eu sou assim, entendeu? É como se fosse um rompedor aí, dentro da sua própria verdade. Entendi. Então isso compõe, né, essa personalidade. Um pouco intransigente, talvez? Um pouco intransigente, porque Touro está preocupado com a verdade dele. Ou pelo menos nesse caso, na forma como ele bota a verdade dele. O ser humano é um pouco assim, né? Todo mundo é um pouco assim, né? Cada um tem sua verdade, né? Sim. Tem até li um artigo no jornal que diz que as pessoas leem para autoafirmar, elas interpretam as leituras de artigos, de opinião e tal, conforme a sua própria convicção e continua se reafirmando, né? Elas abstraem, assim, o que é de encontro com que elas não... É verdade, aquilo que ressoa com aquilo que, né, que a gente entende como sendo verdade pra gente, funciona bem. Eu tenho um conhecido que falava o seguinte, o ser humano ele age pela emoção e depois justifica pela razão. Né? Você faz do jeito que você quer, e aí depois você vai encontrar elementos para justificar isso. Exato. O que mais que a gente pode ver aqui? Né? A gente tem aqui também, fazendo oposição a essa Lua no signo de Aquário, que deixa esse lado mais irreverente, que deixa esse lado, né, mais maluquinho, digamos assim, e que de alguma forma conquista as pessoas, até porque essa Lua está na casa 12, que é a casa do inconsciente, então ele tem já um acesso a essa parte do inconsciente coletivo das pessoas, ele consegue de alguma forma se conectar com isso de uma forma positiva, né, trazendo uma modernidade e uma novidade para as pessoas. E essa Lua está em conjunção com a Vênus, porque a Vênus é o lado dele sedutor, é o lado de você chegar e conseguir conquistar as pessoas com as suas ideias. Então, e isso com certeza aconteceu muito, né? A nível das massas, o signo de Aquário fala justamente da energia para você quebrar o antigo e trazer o novo. E mesmo que ele tenha até um certo tradicionalismo, que representa aqui pelo signo de Câncer, né? Ele tem Júpiter em Câncer e tem Urano em Câncer, que são dois planetas bem poderosos também. Ele preza pelos valores da família.
O Câncer é o signo da família, é o signo da tradição. Ele, na forma de se comunicar com as massas, ele faz isso de uma forma muito eficiente, trazendo o novo, mas resgatando o antigo, resgatando a tradição. E tudo isso fazendo oposição a Plutão, que é o regente de Escorpião, que fala de consciência de poder, né? Plutão é o rei do inferno, então fala do submundo, fala dessas manipulações, fala daquelas coisas que estão escondidas por debaixo do pano, e gera uma certa capacidade dele de mexer com aquilo que está escondido, né? E abalar as estruturas das instituições, que foi realmente o que ele fez, né? Durante muito tempo. É óbvio que a gente aqui vê de uma forma um pouco, né, caótica, até por tudo que ele está vivenciando hoje, mas são características realmente do mapa dele. De alguma forma isso já está espelhado aqui. E aí vamos olhar então agora o mapa desse ano. A gente tem como olhar o mapa desse ano para poder ver porque com essa questão do indiciamento do STF com relação ao aqui a gente vamos colocar os trânsitos hoje, que aí representa o seguinte, aqui por dentro é o mapa dele, tá? E por fora é a posição dos planetas no momento atual, que tem algumas características aqui, parece ser meio caótico isso, né? Mas quando você bota assim, a figura sempre fica realmente um pouco caótica. A gente analisa normalmente nos trânsitos os planetas exteriores, que são Urano, Netuno e Plutão. O que a gente acontece? Inicialmente aqui, a principal característica que a gente vê aqui no momento é Netuno, que é o regente de Peixe, é um planeta lento, ele está se aproximando do Sol dele. O Sol é onde a gente tem o nosso brilho, o nosso self, o nosso eu, a nossa conexão, digamos assim, né, com a vida, é através do Sol. E Netuno é um planeta que, onde ele passa, ele causa uma certa névoa. Então, ele está se uma névoa acontecendo na vida dele, que é o que tem acontecido mesmo. E vai se intensificar mais ainda. Né? O que você vê aí é que vai se intensificar. Vai se intensificar mais ainda, porque esse Netuno está se aproximando do Sol, em alguns meses daqui para frente vai passar por cima do Sol, e aí realmente, quando o Netuno faz isso, ele aspecta planetas pessoais, e o Sol é o mais importante dele, eu falo o seguinte, a bússola fica com defeito, né? A bússola fica com defeito. Você não consegue definir exatamente o que realmente é uma ameaça, o que não é. Netuno é o rei do oceano, né? O rei do mar. Então, no mar você não consegue saber se... Às vezes você vê um peixinho e, na verdade, é um peixão. Às vezes você vê um peixão e, na verdade, é um peixinho. Quer dizer, as coisas não vão estar definidas. É um momento bom, por um lado, digamos assim, espiritual, né? Para você se conectar, para você trabalhar a espiritualidade, mas para o mundo político, digamos assim, talvez ele entre num processo meio que ilusório, mas que, dependendo de outros fatores, pode até ser que seja positivo, porque ele também... Você vê aí positividade? Eu vejo... Aqui tem uma série de fatores, né? A gente tem esse Netuno, que está aspectando com o Sol. Esse Netuno já está fazendo um aspecto difícil com o próprio Netuno dele, na casa 8, que pode falar de associações, talvez políticas. Hoje já está exatamente nesse aspecto. Então, assim, ele pode ter algumas decepções com relação a alguns acordos que ele tenha feito. Pessoas que, de repente, mostraram apoio, pode ser que esse apoio não venha. Quando a casa cai, um monte de gente corre. Normalmente é assim que acontece. Exatamente. Mas pode ser que também traga uma capacidade também de ele se conectar com as grandes massas. Então, o que eu vejo é isso. Eu vejo ele tendo decepções políticas nesse primeiro momento, de eventualmente alguns apoios. Uhum. Pode ser que ele sinta levando algumas facadas, digamos assim, nas costas, né, de uma forma figurada, claro. E daqui a pouco pode ser que ele entre num processo meio transcendente. Agora, Netuno, a gente nunca sabe como é que Netuno age, porque pode tanto trazer um momento, né, espiritual para a pessoa, digamos assim, mas que isso pode se fazer de muitas formas, não necessariamente dentro de um sucesso do ponto de vista político.
E também, não esquecendo, que ele também está com Saturno. Então, esses 4 aqui estão perto do Sol. Estão perto, estão se aproximando do Sol. Isso é importante, assim, no ponto de vista do mapa. Isso é importante, porque a casa 1 é a casa do eu físico. Então, é a forma como ele lida com ele próprio, são as energias que ele está sentindo. E o Sol dele é na casa 1, então tudo isso influencia de uma forma bastante perceptiva para ele. Ele com certeza está sentindo essas influências todas. Saturno é o senhor do karma também, mas também fala de estrutura. Então, assim, é interessante porque, já que ele está com Netuno aqui de uma maneira um pouco mais transcendente, digamos assim, Saturno, que fala, né, de autoridade, que fala de estrutura, também está aqui fazendo um equilíbrio da balança. Então ele sabe que não adianta ele chegar e ficar com muitos sonhos, muitos devaneios, porque a corda é curta. Então, ele tem que ficar... Teve agora a questão que ele ia para a posse do Donald Trump e foi proibido, né? Foi proibido. Você enxerga aí uma possibilidade de prisão para ele nos próximos meses, com essa questão do indiciamento? Eu acho que existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Porque aqui, o que eu percebo no mapa dele é assim, é um jogo de forças complexo. Então, da mesma forma que ele pode estar transcendendo aqui e talvez se conectando com as massas, ele também pode estar entrando num momento de exílio, entende? De ele ter contato com ele próprio, que talvez a prisão possa fazer isso dentro de um determinado ponto de vista. Não, né? Que você fica o exílio, ali... inclusive, não sei se você viu aquele filme do Papa, que quando ele foi para o exílio na Argentina, quando teve a ditadura argentina, e ele fala que foi o momento que ele mais se conectou com ele mesmo, né? Exato. De leitura, de pensamento, de raciocínio e reflexão e tal. Porque o universo, né, que coloca a gente diante de todas essas situações, nada é para o nosso mal, digamos assim. Né? Tudo a gente pode colocar um viés positivo. Né? Se você tem um momento, com certeza, a gente vai ver no mapa do Lula, né, o momento dele da prisão, com certeza foi ele é escorpião, né? Então fala de morte e renascimento. Como é que você vai renascer se um lado seu não morrer? E com certeza a prisão dele teve esse viés também. E você acha que o Bolsonaro, você vê aí, né? Eu não sei quanto tempo a gente consegue ter uma média do mapa desse atual, por exemplo, 2025, ano que vem já é eleição. Você acha que o Bolsonaro, caso venha a ser preso, ele vai ter um renascimento também? Por exemplo, vai ter uma grande mobilização, igual teve com o presidente Lula, vai ter uma grande repercussão, vai ter a ajuda dos Estados Unidos, por exemplo, com o Trump tentando intermediar essa relação? O que você vê aí? Eu acho que sim, né? Até porque Plutão, né, que fala de consciência de poder, que é o planeta da transformação, ele está aqui se aproximando de Quirón, na casa 11, a casa 11 é uma casa coletiva, né? É como ele se relaciona com as massas, tá? Nessa casa 11. A 10 fala do sucesso, fala do trabalho, mas a 11 fala da coletividade também. Então ele teve aqui, ele tem Quirón aqui, e esse Plutão vai, com certeza, transformar essa experiência da relação dele com as massas. Então pode ser que alguma situação realmente dramática, porque Plutão fala, primeiro ele te puxa o teu tapete para depois fazer você renascer, né? É o mito da fênix, que renasce das próprias cinzas. Uhum. Então você, num momento, você tem que ser queimado para você renascer das próprias cinzas. Então ele está passando por um processo de transformação muito grande. É difícil prever exatamente como é que vai ser o desfecho desse processo, mas com certeza vão ter muitas emoções aí para um lado e para o outro. E ele está aprendendo bastante, mas ele vai ter um momento dele, pelo menos a nível pessoal, não sei se é a nível do sucesso político, dele renascer e dele conseguir perceber tudo que vem acontecendo com ele e dentro de uma forma positiva. Entendi. O que você mais vê aí pra gente fechar o mapa do Bolsonaro e mudar pro do Lula? Mas fala aí se você vê mais alguma coisa do que eu não perguntei, se tem alguma... A gente vê aqui também uma coisa interessante, que Urano, né, que é o planeta da comunicação, que é um planeta muito potente também, ele está em sextil com o próprio Urano no mapa natal dele, na casa 5. Então, esse planeta aqui também pode trazer surpresas positivas, porque sextil é um aspecto positivo. Então, Urano está em Touro,
ele está realmente modificando a zona de conforto, porque toda energia de Touro gosta de raiz, gosta de segurança, e está na casa da comunicação dele. Então pode ser que de alguma coisa aconteça no sentido positivo, de dar uma guinada também, né, e se voltar a favor dele. Então, assim, tem aspectos desafiadores no sentido mais negativo da palavra, né? Mas também tem aspectos positivos. Então, com certeza vai ser um ano aí de muita emoção. Esse próprio Urano, que faz o aspecto positivo com o Urano dele, faz uma quadratura com um Plutão que ele tem na casa 6, que é a casa do dia a dia, e a casa da saúde também. Então, a questão da saúde dele é um aspecto delicado. Tem que se observar a saúde. É um aspecto Pode delicado. ser que caso ele seja preso, consiga uma prisão domiciliar por causa da saúde, talvez. Eu acho que a saúde é uma saúde, mesmo independente da visão política da saúde, mas eu acho que a saúde dele é uma coisa que ainda não está finalizada, digamos assim. Entendi. Pode ser que ele tenha problemas de saúde que são verdadeiros. O pessoal fala que né, a facada podia ser... E também, o que acontece? Independentemente de ser ou não, a idade já vem, né? Já quase 70 anos aí, se não é 70. E aí já tem realmente, tem que ter um cuidado maior realmente com a saúde, né? Um cuidado maior. Mas como é o mesmo planeta, pode ser até que aconteça da seguinte forma, pode ser até que alguma questão de saúde possa acabar se revertendo de forma positiva. Porque, né, o viés que a sociedade enxerga, muitas vezes você faz... uma repercussão na sociedade, uma questão de uma possível prisão, uma questão de um problema de saúde, tudo isso vai ganhar repercussão. Tudo isso é ganha alavancado. Tempo de TV, ganha repercussão, começa a entrar na boca do povo, as pessoas começam a falar mais, e isso pode gerar um outro viés aí para o contexto nacional. Exatamente, tudo é muito amplificado, como se fosse uma lente de aumento, às vezes uma questão pessoal, né? Com uma pessoa que não tem essa amplitude, é uma coisa simples, mas no caso dele pode ser que mude o rumo do país, né, indo de um lado para ir para o outro. Então agora vamos abrir o do presidente Lula para a gente ver como é que está o cenário, como é que é a personalidade dele no geral, né? Primeiro quando ele nasceu e depois como é que está ele nesse ano aí, que é o ano pré-eleitoral, né? Vamos olhar aqui, o Lula já não tem mais essa dúvida com relação ao horário, 27 de outubro de 1945. O Lula você conseguiu encontrar o horário exato do nascimento. Com ele não tem essa dúvida com relação ao Bolsonaro, né? Ele está com 79 anos, ele nasceu em Garanhuns, no Pernambuco, então... Ele tem o Sol em Escorpião, eu acho que a maioria das pessoas já sabe, embora ele não aparenta ser muito Escorpião, né? Mas ele tem, a energia dele é de Escorpião. Ele tem ascendente em Sagitário, então um ascendente que é aquela energia que mostra, que a gente se mostra mais para o mundo. Só para recapitular, quando o ascendente é Escorpião, não, é o ascendente... O Sol Escorpião. O Sol é Escorpião é quando é a personalidade intrínseca, não é a máscara social, é quando o ascendente é que é a máscara social, não é isso? Exatamente. Aí o Sol sendo Escorpião, isso quer dizer que a personalidade dele é o quê? Isso quer dizer, o Escorpião é um signo de água, é o signo de uma profundidade muito grande, é o signo da morte e do renascimento, e é um signo fixo também. Então é aquele lado turrão, teimoso dele, né, que a gente percebe quando a gente avalia um pouco mais a personalidade dele, mas o que a gente enxerga quando a gente olha para ele é o ascendente. E o ascendente é justamente Sagitário, que é um signo de fogo, é um signo que fala de sabedoria. E aí aquela forma, né, como ele chega assim, ele chega como se fosse te ensinar alguma coisa, né? Ele tem e com um certo bom humor. Um jeito de falar, né? Um jeito mais descontraído, talvez. Descontraído, mas com uma certa sabedoria, né? Ou pelo menos ele demonstra isso. Você concorda com a sabedoria dele, não são outros 500. Mas ele chega com aquela, não, olha só, calma, eu sei de tudo, né? Tudo vai se funcionar, isso aqui é tranquilo, o dólar subiu, mas não tem problema, entendeu? A gente vai dar um jeito. Ele chega, né, com um ar de sabedoria que com certeza faz parte desse ascendente. O jeito da pessoa falar até já calma a pessoa, né? Às vezes nem tá falando, o que tá falando nem é, né? Enfim, entendi bem o que você quer dizer. Então ele tem
essa energia sagitariana, né, que é uma energia de uma certa nobreza, né? Ele trabalha também com humor, né? Às vezes vai funcionar, às vezes nem tanto, né? Do tipo, a bolsa caiu, ele, calma, esse tal de mercado, né? Quer dizer, enfim. Mas a gente vê também nele muita energia do signo de Libra, que é o signo que ele tem aqui na casa 11, mas é perto do meio do céu, que então isso aí fala, né, de trabalho, do mundo, do sucesso, da posição dele social. Uhum. E aqui a gente tem vários planetas aqui, né, que compõem o que a gente enxerga dele no mundo externo, que começa com Netuno, depois ele tem a Vênus, depois Quirón e depois Júpiter. Tudo isso no signo de Libra. Caramba! Isso é um lado, digamos assim, que ele parece ser, o lado político. Porque o Escorpião não é político. O Escorpião quer dizer que as coisas sejam do jeito que ele quer. Uhum. E no fundo ele é assim. Mas, com tanta energia do signo de Libra, você vai fazer aquelas costuras, fazer os acordos. Ele consegue fazer, talvez abrir mão de uma coisa, abrir mão de outra, mesmo não sendo o que ele quer, que é ali do Escorpião. Exatamente. A ideia é que tudo isso vai se concentrar naquilo que ele quer, tá? Mas ele consegue fazer o jogo, né, de tomar lá da cá, que é toda essa energia aqui do signo de Libra, que é a balança, que fala de justiça, no sentido de você encontrar um equilíbrio daquilo que é interessante para você e do que é interessante para o outro. Mas, no fundo, ele está preocupado com o interesse dele, porque o Sol está em Escorpião. É o normal, né, da política, ele dá os anéis, mas ele não dá os dedos, entende? Então, assim, e tem esse Netuno aqui, na casa 10, onde tem Netuno a gente se entrega com uma forma até ilimitada, então realmente ele vive para isso, né? Você vê que desde tempos passados ele tem essa questão sindical, né? Também se dedicando sempre das questões coletivas. Vênus, que é o lado sedutor dele, então ele consegue colocar aquilo de uma forma que as pessoas, né, compram o que ele está vendendo, ele consegue seduzir as pessoas, uma habilidade que ele tem, muito bacana. É óbvio que tem o Quirón aqui, onde tem Quirón fala de feridas, então com certeza na fase de infância ele teve alguma dificuldade que meio que provocou do tipo assim, não, eu vou ser alguém, né? Talvez uma infância pobre, dificuldades, né, no Nordeste, então que isso até virou realmente um tema de campanha dele, sempre ele está colocando, não, a gente tem que ajudar os pobres, a gente tem que agir assim, agir assado. É verdade, tá? Eu diria que ele não está mentindo, não. Ele tem essa questão dentro dele de tentar trazer o melhor para as pessoas. Agora, a questão, né, como que ele faz isso? Fazer um protecionismo maior, né, no sentido de tentar fazer com que as pessoas não passem tanto pelo que ele passou, talvez, né? Tenha talvez uma sensibilidade ali com uma pessoa que está passando fome, um negócio desse. Sim. Eu acredito que isso seja verdadeiro nele, né? Se faz pelo meios corretos. E aí, quando você coloca isso dentro de uma economia, por exemplo, liberal, aí já entra em contraste, quando você fala do ponto de vista econômico, né? Porque você quer fazer intervencionismo, fazendo diversas questões sociais, e aí, quando você começa a falar de política econômica e tal, entra em contraste, que é o que entra em contraponto com que a política econômica e muitos liberalismos extremos questionam nos governos dele, né? Talvez o que ele tenha passado no Nordeste seja realmente uma coisa que marcou ele, que doeu, digamos assim, né? Que fez ele passar por situações de dificuldade. Então, na vida adulta, ele não gostaria que as pessoas passassem pelo que ele passou, né? Que é uma visão assim, positiva por um lado, mas limitada por outro, né? Na verdade, você tem que amadurecer essa visão para entender que as pessoas não podem ficar vivendo de bolsa auxílio, né? As pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que seguir a própria vida e alcançar uma autoindependência nesse sentido. E não ficar, né, colocando só subsídio aqui, subsídio ali, né? Que talvez fosse o que ele sentiu que precisasse, né? Na infância que ele passou, na fase que ele estava no Nordeste e tendo a vida dele numa idade mais jovem. Então, assim, é verdadeiro isso, né? E Júpiter, que é o planeta é um grande benéfico também, está junto com Vênus. Vênus e Júpiter são os dois melhores planetas. Ele tem os dois aqui, né, no meio do céu, na casa 10, trazendo também expansão, trazendo bem-aventurança. Isso faz dele, com certeza, um grande político. Isso faz dele uma
pessoa de muita capacidade, a gente vê isso acontecendo, independente se você, né, é de esquerda, de direita, se acha que os meios são os corretos ou não, mas ele com certeza é um grande personagem. Né? Várias vezes presidente da República, fez presidente da República, é um nome, né? Que não pode ser, não pode ser desmerecido. Você gostando ou não gostando é igual ao Bolsonaro, independentemente de quem é Lula, quem é Bolsonaro, que tem essa divisão que eu não concordo, mas são duas pessoas que chegaram ao maior nível hierárquico de poder de um país. Então, independente de quem gosta ou quem não gosta, são pessoas que têm ali suas... vamos dizer, suas artimanhas, né? Algum tipo de valor, né? Seus prós e contras aí. E de capacidade, de carisma, exatamente. Né? De capacidade de influenciar um país inteiro. Exatamente. E aqui também, esses planetas que ele tem aqui em Libra, eles estão bem aspectados aqui, a maioria deles com Plutão, no final da casa 8, que a casa 8 é justamente a casa do escondido, digamos assim, que tem a ver com certeza com a questão das associações, né, daquele que está por debaixo do pano, daquelas costuras políticas do tipo toma lá da cá. Ele com certeza tem isso aqui como uma qualidade dele conseguir fazer esses acordos de uma forma bastante eficiente. Né? Ele controla, digamos assim, o submundo da política, se a gente pode falar dessa forma. Ele tem acesso a tudo isso, mas passa sempre uma imagem, né, de bonzinho, vamos colocar assim, né? Não no mau sentido dessa expressão bonzinho, mas ele também consegue lidar tanto com o submundo quanto o mundo que está acima. Isso aí com certeza é uma qualidade e é uma coisa que ajuda ele bastante. E a Lua ali, aqueles outros ali? Aqui também faz parte da casa 8, né? Eu tinha me referido agora a Plutão. Isso, aí você tem que dar a Lua para cá, você não falou. Não, aqui também são aspectos também de coisas, né, que estão mais ocultas, que aquele tem Saturno, que ajuda a colocar essa ideia, porque Saturno é onde a gente tem a nossa autoridade. Então ele é reconhecido, digamos assim, nesse submundo político, tá? Ele tem muita ação, ele gosta desse jogo, porque a Lua a nossa resposta emocional, está no signo de Câncer, que é um signo até de uma certa sensibilidade, né? Então ele também gosta eu vejo da seguinte forma, é um lado como ele estivesse apadrinhando as pessoas. Ele gosta de chegar ali e cuidar talvez de políticos mais novos, né, que estão destacando dentro do PT. Ele é cuidadoso daqueles que estão do lado dele. Né? Entendi. Ele vai ter um certo cuidado, ele vai ter... Não, olha só, essa pessoa aqui, né, que está entrando no mundo da política ele gosta de criar outras lideranças, ensinar o que ele sabe, passar o conhecimento. Exato. Ele gosta, né, de cuidar de quem está apoiando e do lado dele. Ele tem esse lado sensível, digamos assim. Tá? Entendi. É um lado humano, né? Porque câncer... E é interessante você falar isso, porque assim, pelo que você lê, né, nos jornais, e você vê pelo histórico do Lula, teve um caso ou outro aí de pessoas que abandonaram ele no momento da prisão e tal, que isso é normal, porque quando a casa cai, todo mundo corre. Mas assim, você vê que os aliados dele normalmente não arredam o pé, né? Ele tem os aliados ali que desde o início da carreira dele, e ele foi angariando outros aliados, e eles continuam ao lado dele, né? Continuam, porque ele sabe cuidar, digamos assim, né? Da turma dele, ele sabe cuidar, né? Isso talvez é o que faça ele o grande político que ele é, porque isso é muito difícil, né? Porque normalmente as pessoas não são líder, né? Elas são chefes. Exatamente, né? E exatamente. Usufruem numa posição. Ele não. Você vê que ele é uma pessoa que ele trabalha, né, no aparente e trabalha no que está por detrás dos panos também, né? Não no sentido negativo, mas de uma forma eficiente. Ele, com certeza ele é uma grande personalidade, né, nesse mundo da política. Vamos ver agora como é que está o ano dele? Vamos. O ano de 2025 para o presidente Lula. 2025, né? Agora a gente está aí ele vai sancionar hoje a regulamentação da Previdência, que é um marco, né?
já está aí quase 2 anos para ser regulamentada, tem aí um ano pré-eleitoral. Vamos ver o que está aí esperando para esse ano. A gente começa aqui com os aspectos do Sol, né, que é justamente esse lado, né, escorpião, que representa, né, realmente... que ele é todo o mapa, mas o Sol representa quem você é verdadeiramente em termos de energia vital, né, em termos de conexão, né, de prazer de viver também. Uhum. E aí ele vai enfrentar alguns desafios. Por quê? Porque justamente Plutão, que fala de morte e renascimento, que é um planeta que não é um planeta gostoso, né? Porque primeiro ele te ferra e depois ele te acende, né? E ele te mostra toda a capacidade que você tem de superar os desafios. Mas primeiro você vai encarar os desafios. E aí Plutão, que acabou de entrar no signo de Aquário, ele vai justamente fazer uma quadratura, que é um aspecto muito tenso, com o signo, com o Sol do presidente Lula. O Plutão está a 1 grau agora, no signo de Aquário, e o Lula tem o Sol a 3 graus. Então, com certeza, ele vai passar aí nos próximos meses desafios profundos. Ah, é? Por quê? Mas na política? Na política, eu diria na política, porque o Sol dele é na casa 11, que já é uma casa do mundo. É uma casa que já reflete, né, a ação dele no mundo, digamos assim. Né? De uma forma qual é a maneira? Né? De uma forma escorpiônica, vamos dizer assim. Só que, para você entender, é como se a música que está tocando agora é o quê? É transformações, a energia de Aquário, que é um signo fixo também, que vão desafiar a maneira dele de ser escorpião. Do tipo, ele vai querer agir de uma forma como ele age normalmente. Mas não vai dar certo. Do tipo, olha só, o universo vai dizer assim, não, você tem que se reinventar. Não adianta você ficar na sua energia aí do antigo, porque o que está sendo cobrado agora vai ser o seguinte, com Plutão em Aquário, você tem que dançar a nova música. Mas você acha que isso pode ter a ver com alguma questão econômica? Por exemplo, aumento do combustível, aumento do dólar, do euro, a bolsa? Todo esse contexto econômico que o Brasil vem vivendo, né, com a inflação alta, as coisas aumentando, enfim, isso pode estar influenciando para que ele passe por esse desafio? Eu entendo que sim, porque Aquário é um signo que fala do coletivo, fala das transformações mundiais. Eu vejo Plutão em Aquário, independente da questão do mapa pessoal, muito, por exemplo, da questão da inteligência artificial, que está modificando todas as relações Trabalho, no mundo. Exatamente. E o Brasil não está preparado para preparar as pessoas para lidar com isso, né? Não tem tecnologia para isso, não tem... Exatamente. Então, ele tem que fazer digamos assim, atualizar o software. Vou usar essa expressão. Entendi. Não adianta ele ficar tentando agir da mesma forma que ele vem agindo no passado, porque o sistema mundial vai estar agindo de uma forma diferente. E ele tentar repetir os padrões que ele sempre teve, né, da forma... Qual forma? Escorpião, né? Não vai funcionar. Então, ele vai ser desafiado nisso. Entende? Eu acredito que ele vai ter aí uns puxões de tapete e que vai fazer com que ele tenha que agir de forma diferente. Entendi. E aí o que vai ser decisivo? É o nível de teimosia que ele vai ter de enxergar isso e tentar, antes que vire um caos, ele conseguir reverter. Ceder as transformações. Do tipo, não adianta mais dançar a música de tempos atrás. Não, e isso também pode ser agravado com a posse do Donald Trump, né? Não, com certeza, com certeza. Um partido de oposição, ó, e o Lula não tem aí uma convivência muito boa, tanto que o Bolsonaro aqui ia na posse, enfim, tem toda uma questão aí que os Estados Unidos têm um poder. Uma hegemonia. Exatamente, e que pode ser que essa distância entre os governos possa atrapalhar também, né? Sem dúvida, porque eu vejo essa energia aquariana, a gente vê muito representado pelo Elon Musk, né, que está do lado do Trump. Quer dizer, é uma modernidade a nível de tecnologia, a nível de como o mundo, né, está se transformando. Embora o Trump possa representar para alguns, né, uma energia talvez um pouco antiga,
um pouco tradicional, por ser de direita, mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que é o novo mesmo se colocando, talvez ajustando até alguns ajustes, né, que os governos de esquerda, os democratas, estavam colocando dentro de um certo Na verdade, contexto. enxergo o Trump mais numa direita, numa questão econômica, né? De tentar, quer dizer, protecionismo da questão da imigração. É mais essa questão, a questão de costume, de costume que eu digo no sentido de tecnologia, de mudança tecnológica, obviamente não, até porque Sim. a primeira eleição que ele ganhou foi exatamente com o uso da tecnologia, né? Exatamente. E aí o Lula ele vai ter que, um lado dele vai querer, né, ficar aí do tipo, com a teimosia escorpiando, tipo, não, eu sou assim, eu vou conseguir, eu vou superar essa situação, só que ele tem que mudar a forma dele de agir. Ele tem que realmente se abrir para o novo, porque senão isso aqui pode custar muito caro para ele. Pode custar muito caro. E aí o que acontece? Como esse Plutão aqui está conectado aqui com esse lado canceriano, na casa 7, que é a casa das associações também, é a casa do casamento, mas é a casa das associações também. E o nó do norte, né, é o caminho que a gente tem para seguir na vida, digamos assim, a nossa direção a nível existencial. Está aspectando de forma tensa com isso aqui, esse Plutão que está no céu, pode ser que se ele não conseguindo mudar a maneira de ser, pode ser que realmente ele perca uma grande parte do apoio que ele tem. Entendi. Além dessas questões todas da política e tal, como é que você vê, assim, como é que tá a saúde dele? Porque volta e meia ele tá tendo algum problema de saúde, tem que internar, tem que fazer um procedimento. A saúde está sendo cobrada de alguma forma, a gente vê isso aqui através de Saturno, fazendo uma quadratura aqui com Urano, que ele tem no finalzinho da casa 6, que é a casa da saúde, mas eu acho que não vai ter nenhum problema de saúde, não. Né? Isso aí são coisas que estão acontecendo aí, mas não vai ter nenhum agravamento na parte de saúde, não. Até porque Júpiter está aqui, está na casa 6, o Júpiter que está em trânsito, e isso aí está dando uma proteção aí para ele. É engraçado porque o Lula é mais velho que o Bolsonaro, né? E teve mais problemas de saúde, até pela idade, câncer, problemas mais graves até. E no mapa do Bolsonaro mostra ali uma gravidade com relação à saúde dele, Sim, né? mostra. E do Lula mostra que a saúde ele vai conseguir ir levando. Eu não vejo ele tendo problemas de saúde assim realmente graves, não. Até porque o outro planeta que está na casa 6, que é a casa da saúde, que é Urano, está em aspecto positivo com Marte, que rege o corpo físico. Então, eu não vejo ele tendo problemas de saúde, não. Entendi. Eu vejo, ele pode ter problemas, talvez até nesse sentido, de ele não conseguir colocar as transformações, de ele entrar como se fosse num universo paralelo dele, do tipo, vamos continuar com fazendo de conta que não tem problema na economia, né? E continuar dentro desse padrão dele, e isso realmente vai enfraquecendo o governo, porque a população está vendo que as coisas estão caras, o custo de vida está muito caro, enfim, e é difícil realmente, porque tem que fazer uma medida de choque ali na economia para conseguir, e os custos são altos, né? Você tem toda uma questão de um ano pré-eleitoral que ele também, ao mesmo tempo que se você tira um monte de benefícios sociais, vamos dizer assim, impacta na eleição, e se você concede muito, você também impacta porque você torna a vida mais cara, e você não consegue fazer o controle fiscal e toda a responsabilidade, enfim. Então, é complicado, né? É complicado. Então, assim, eu não vejo a questão de saúde no nível físico, mas talvez mais, não diria no nível mental, mas eu diria no nível de ele ficar criando um universo paralelo, ilusório para ele, do tipo, não, isso aqui a gente vai resolver. Não, você vai resolver se você tiver ações, né, sensatas nesse sentido. Você não vai resolver fazendo mais do mesmo. Né? E talvez ele entre num processo ilusório, que é caracterizado aqui por Netuno, fazendo aspecto aqui com toda essa parte, assim, que seria do submundo da política, aqui no caso Saturno, Marte e Lua. Esse Netuno que está aqui.
Por quê? É o aspecto positivo que Netuno está fazendo. Só que Netuno é um planeta que, mesmo com aspectos positivos, ele causa névoas. Entende? Então é como se ele falasse assim, não, gente, não precisa fazer muita coisa, não. Isso aqui, a coisa daqui a pouco se resolve, daqui a pouco a economia vai ter um vento na economia mundial que vai resolver, a gente vai estar numa onda e resolve. Teve essa questão também no primeiro governo dele, teve uma mudança, né, geral na economia, tanto global como que influenciou na brasileira, e ele conseguiu fazer 2 governos muito bons, né? E agora teve aí um pós-pandemia, enfim, foram várias questões, né, que aconteceram, que o Brasil... É outro Brasil. É outro mundo, né, na verdade. Mundo. É outro mundo, né? Você tem aí a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, tem as guerras realmente físicas, que estão acontecendo 2 ao mesmo tempo no mundo. Então, assim, não é a mesma coisa, Não né? é a mesma coisa. Pode ser que ele ache, como isso já aconteceu antes, não, peraí, daqui a pouco vai vir uma onda aí, entendeu? E aí a gente é um país emergente, sempre a gente né, às vezes o queridinho, né, muitas vezes da economia, por conta da taxa de juros, que mesmo que ele queira que baixe, mas continua alta, né? Então você vê que ele pode ser que ele entre dentro de um processo ilusório de que as coisas vão se resolver de forma positiva. Isso aí pode ser muito prejudicial para ele. Bom, já estamos aí em 45 minutos, né, de programa. Okay. Agradeço você por mais uma leitura aí de 2 mapas. Achei muito produtiva. Vamos ver aí vamos ler os jornais, acompanhar as notícias nos próximos meses para ver aí como é que vai ser os desafios, tanto do ex-presidente Bolsonaro como do Lula. E, de repente, numa próxima, vamos fazer o mapa da esposa, né? Do presidente Lula e da esposa do presidente Bolsonaro também. Interessante. A gente pode dar uma olhadinha das duas mulheres aí, tirar um pouco esse foco dos homens, que a gente fez o Trump e o Musk, agora o Lula e o Bolsonaro, e de repente pegar aí as duas, a ex-primeira-dama e a atual, e de repente dar uma leitura. Porque, como diz o ditado, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher também. Seria ótimo. O que você acha? Sim. Então tá combinado. Ótimo. Então ficamos por aí. Muito obrigada pela participação. Ok, obrigado pela oportunidade. Boa ideia.